Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Olhamos. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Vamos fazer uma oração, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui reunidos em sua casa, para ouvir mais a tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja me guiando, me dando sabedoria nesse momento, ó Pai, para trazer explanação sobre essa palavra, sobre esse texto aos irmãos. Que possamos sair daqui alimentados com a sua palavra, entendendo um pouco mais de ti, Senhor, os teus ensinamentos, e possamos falar mais de Cristo, Pai, em nosso dia a dia, em nossas pregações, em tudo que fizermos, ó Pai, que possamos mostrar esse grande amor de Cristo por nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, essa manhã a gente começou cantando 2 hinos que falam satisfação em Cristo e confiança em Cristo, certo? Certamente 2 hinos bíblicos, né? O pastor pode fazer o estudo sobre eles depois de terça-feira. A gente vai ver lá que está falando de Cristo. O hino inteiro, né? E aqui Paulo diz a mesma coisa para esses irmãos, né? Ele está trazendo ensinamento aos irmãos lá da igreja de Corinto. E ele começa destacando aqui nesse capítulo justamente isso. Que não importa a situação em que estavam passando, né? Ele fala ali depois que eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. Mas ele destaca aqui que ele estava lá para falar de Cristo crucificado, especificamente. Ele destaca no versículo 1 que não foi com sublimidade de palavras. E aí a gente para pensar um pouco sobre sublimidade. Sublimidade é excelência, perfeição ou grandiosidade. É isso que quer dizer essa palavra. E aqui Paulo destaca que ele não usou disso para falar com aqueles irmãos. Ou seja, ele não usou de palavras bonitas, de recursos. A gente estuda um pouco sobre a vida de Paulo e a gente vê que ele tinha condição de fazer isso. Paulo era uma pessoa estudada. Se você compara Paulo com a média da população daquela época, ele tinha um estudo bem avançado em relação a eles. Mas não era disso que ele usava. Ele também podia usar de palavras bonitas, né, que não necessariamente você precisa ser estudado para usar. Você pode usar, né, de termos, de modo de falar agradáveis e tudo mais. Mas Paulo não usou disso. Paulo destaca aqui que ele foi simples, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A pregação dele era pura e simples. Cristo crucificado. E é um grande perigo para todos nós, aqui juntando um pouco com o estudo dos varões sobre homilética em geral, estudo da palavra, pregação. É um grande perigo para todos nós, quando a gente acaba querendo usar um pouco mais do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, para transmitir a palavra de Deus. A palavra de Deus não é difícil, não é
complexa, é simples. É o sacrifício de Cristo feito por nós. A salvação que Jesus Cristo nos trouxe através da cruz. E às vezes a gente acaba esquecendo de falar disso. Paulo diz aqui que foi a única coisa que ele se ateve a pregar aos coríntios. E às vezes a gente acaba se pegando falando de outras coisas, misturando muito. A gente debate algumas coisas doutrinárias entre nós, para nosso crescimento em si, só que muitas vezes quando a gente vai falar para pessoas incrédulas, a gente quer falar disso também. A gente esquece que ela precisa de uma conversão antes de mais nada. Ela precisa entender o que Cristo fez por ela. E é isso que deve ser pregado quando a gente está evangelizando alguém, para as pessoas que nos visitam. O quanto a gente está enfatizando a obra de Cristo na cruz por nós. E é perigoso para nós, irmãos, porque nós, né, de forma geral, a igreja tem alcançado, os jovens aí estão estudando, crescendo em conhecimento, a gente assiste muita coisa, estuda, lê livros, e a cabeça às vezes vai longe. E a gente acaba misturando as coisas. O quanto a gente tem mantido a pregação da palavra, o simples, da necessidade de conversão, de arrependimento e do que Cristo fez por nós. O que nós estamos tentando passar para as pessoas, tanto no nosso dia a dia, quando a gente está dando testemunho para as nossas pessoas em volta, como o que nós temos pregado de púlpito pessoal, evangelizando, o que nós temos falado. Versículo 3 diz: E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então aqui, Paulo destaca que ele não usou das situações que tinha, que o povo passava, que ele passava, para tentar usar de sentimento para mexer com as pessoas. Fala, deixa eu tocar aqui no coração delas, né? No emocional delas, para que elas se convertam. Deixa eu dar aquela ajudinha. Paulo não usou disso, de palavras bonitas, de eloquência, de persuasão, por um motivo simples. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quando a gente toca no emocional da pessoa, ou numa necessidade humana dela, a gente vai trazer talvez um alívio para ela momentâneo. Porque eu estou falando para ela de um problema que ela está passando naquele momento. Olha, né, por exemplo, uma situação de perca de uma pessoa. A pessoa perdeu um parente. É talvez um momento fácil de você converter a pessoa. Porque a pessoa está entendendo exatamente o que é morte, o que é perca. Ela está com o emocional abalado. Só que a verdade é que com o tempo, por mais que ela goste daquela pessoa que ela perdeu, com o tempo o coração dela cicatriza para aquilo.
E se era simplesmente por isso que ela estava seguindo, indo à igreja, lendo a Bíblia, se era só por sentimento que ela estava fazendo isso, ela vai deixar de fazer. Porque aquela necessidade dela já foi suprida. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, a gente não pode trazer uma cura para uma necessidade momentânea da pessoa. A palavra de Deus, a pregação, não é sobre mim, sobre você, sobre o incrédulo, sobre o exemplo de pessoa. A pregação da palavra de Deus é sobre Cristo. É glorificação a Deus. É falar sobre a obra dele. Porque isso não tem fim. O homem sempre vai ser um pecador e Deus sempre vai ser perfeito. Isso não muda. Portanto, se é por isso que ele entende a obra de Deus, é uma conversão genuína. Porque ele não tem volta. Nunca vai mudar os fatores disso, as condições. A gente nunca deve tentar levar ninguém a Cristo por emoção, e sim por entendimento. Ela tem que entender a palavra de Deus. Assim como nós mesmos, estudando a palavra de Deus. Às vezes a gente quer entender a palavra de Deus como a gente lê talvez um livro secular, como a gente assiste um filme, que é emoção. Tanto que a gente gosta de ler a Bíblia aonde? Os trechos da Bíblia em que acontecem coisas. Porque talvez essas coisas mexam conosco. Poxa, é bonito quando a gente vê lá o sacrifício de Abraão. Mas talvez toca no coração de algumas pessoas. Mas a Bíblia toda fala de Cristo. Quando a gente lê as passagens, a gente tem que entender o contexto da glorificação de Deus, do sacrifício de Cristo que está sendo demonstrado na Bíblia toda, desde o início, desde o animal sacrificado lá no Éden. E aí fica um alerta, né? Às vezes a gente vai querer ensinar os pequenos, as crianças, sobre a palavra de Deus, e o que a gente faz? A gente quer contar historinhas para a criança. Né? Deixa eu ensinar para ela aqui umas historinhas da Bíblia. Você não está ensinando a criança no caminho que ela deve andar. Você não está pregando a palavra para a criança. E a criança entende. Você está contando uma história para ela. Só que às vezes ela até confunde a história da Bíblia com a história da Disney. Porque você está contando historinhas para ela. Para ela é tudo a mesma coisa. O que a gente tem que tentar fazer com as nossas crianças é ensinar para ela, nas histórias da Bíblia, nos acontecimentos da Bíblia, porque foram fatos, não são historinhas, aonde está Cristo em tudo isso? Qual é o significado de tudo isso? O pecado do homem em cada pedaço da Bíblia. Tudo que a gente lê da Bíblia, a gente está achando o pecado do homem e a santidade de Deus. E daí a gente entende a necessidade de Cristo ter morrido na cruz por nós. Porque alguém precisava pagar pelo nosso pecado. Versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Então, ok. Destaquei que a gente deve falar especificamente sobre o sacrifício de Cristo para uma pessoa incrédula.
Mas a partir do momento em que nós nos convertemos, que nós entendemos o sacrifício de Cristo, existem muitas outras coisas a serem estudadas na Bíblia, certo? Isso aqui, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Nós conversamos sobre muitas outras coisas da Bíblia, né? E certamente tem muita coisa para a gente conversar da Bíblia. Você não vai conversar com um descrente sobre pré ou pós-tribulação. Mas entre os crentes a gente tem que estudar essas coisas. Ver coisas bonitas da Bíblia. A gente não vai usar disso para a conversão do ser humano. Mas entre os crentes, contemplar as coisas bonitas da Bíblia é uma grande bênção que nós temos. Estudar sobre as tradições, sobre assuntos diversos que a Bíblia trata. Isso o crente deve fazer, entre os crentes. E também a gente não deve perder o nosso tempo falando sobre os príncipes desse mundo. A gente perde tempo, às vezes, falando sobre algumas coisas do mundo que a gente não deveria perder tempo. Uma delas aqui, ele fala, né, sobre os príncipes, sobre as pessoas poderosas do mundo, sobre o que elas têm a dizer. E hoje em dia não é muito sobre os governantes, né? Existem muitas pessoas que têm poder por aí no mundo que não necessariamente são governantes. E a gente perde tempo falando sobre elas, entendendo sobre elas, muitas vezes, que a gente não deveria perder esse tempo todo. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A palavra de Deus tem muita coisa a ser estudada. Isso aqui, né? Sabedoria de Deus oculta em mistérios. Ou seja, se está oculta em mistério, é necessário que a gente estude, pesquise, vá atrás de tentar entender. Mas às vezes no nosso dia a dia, a gente age como se a gente já tivesse esgotado a Bíblia. Não é mesmo? A gente vai atrás de outras sabedorias, como se não tivesse mais nada a ser buscado dentro da Bíblia. Como se a gente já fosse conhecedor de toda a palavra. Mas a Bíblia tem muito a ser estudado. A gente não deve deixar de lado ela. A gente tem que continuar trabalhando em cima da Bíblia. Tentando entender esses mistérios. Que aqui ele destaca, né? Foram feitos antes dos séculos. A gente disse antes, não muda. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque, se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. As pessoas desse mundo, as pessoas incrédulas, elas jamais vão entender as coisas que nós entendemos da Bíblia. Porque falta o Espírito de Deus. Falta a conversão, falta a mudança na vida, na mente dessas pessoas. E é por isso que, como fala antes, esses príncipes do mundo se aniquilam. Porque eles buscam as coisas desse mundo. Eles buscam conquistar as coisas desse mundo. Não é um príncipe para conquistar mais coisa do outro príncipe, ele precisa aniquilar o outro. Existe a competição de um com o outro o tempo todo. E no mundo afora é com isso que nós vamos lidar. As pessoas competindo um com o outro, fazendo o mal.
Porque ela precisa conquistar. Ela tem essa única vida para conquistar as coisas dela. Então ela vai estar disposta a algumas coisas em prol disso. Mas quando há conversão na pessoa, isso muda. Porque já o importante não são as coisas desse mundo. Não é eu conquistar aquele meu carro, aquela minha casa, ter um grande negócio, ser reconhecido pelas pessoas. Já não é isso que importa. A gente vê coisas muito maiores na glória eterna. E às vezes a gente vê até as pessoas de igrejas perdidas por aí, querendo pregar a palavra de Deus, de religiões, pregando, e eles ensinam o quê? Né? Por exemplo, aí os terroristas. O que leva um terrorista a se explodir? Matar pessoas? Uma promessa que ele vai ter não sei quantas virgens quando ele chegar ao céu. Olha que pequeno, né? É nisso que ele pensa para cometer um crime tão grotesco desse. Como pode? Enquanto que no céu, pouco importa se eu vou ter uma mansão, se vai ter virgens, se vai ter uma casa de ouro, se eu vou ter serviçais, se eu vou ter uma posição de poder. Eu vou estar contemplando a Cristo. Obviamente, as religiões, qualquer religião que prega alguma coisa de conquista de glória no céu, para levar as pessoas a obras, ela não prega a Cristo. Porque quando nós pregamos a Cristo, a maior pregação que nós temos é Cristo na cruz, e a maior promessa é poder contemplar a Ele. É isso que importa para o crente. A Bíblia fala de galardões, mas não é disso que importa para o crente. O grande galardão é você saber que você fez a obra que Cristo queria que você fizesse. Você está fazendo o que Ele pagou na cruz para que você estivesse fazendo. E o crente não pode esquecer disso. O incrédulo ele não consegue nem imaginar o prazer que a gente pode ter em contemplar Cristo. Porque para ele, Cristo não tem valor. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aqui Paulo destaca que a sabedoria que nós temos da palavra de Deus é dada diretamente por Deus. Então não é para nossa própria glória, não é para a gente se vangloriar quando a gente sabe falar da palavra de Deus, e também não é para a gente ficar com medo de falar da palavra de Deus. Às vezes a gente não sabe, poxa, mas eu pregar, eu evangelizar, eu não sei falar dessas coisas para a pessoa. Eu vou ensinar da palavra de Deus para o meu filho? Quem sou eu para ensinar? Deixa que o pastor prega lá do púlpito e a criança entende. Não é assim que funciona. Deus nos dá essa sabedoria. Quando nós estamos agindo assim, nós estamos duvidando de Deus, da capacidade de Deus nos usar.
esteja pronto a falar da palavra de Deus, porque Deus nos capacita e Deus dá o entendimento a todo aquele que busca, que pede. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus dá gratuitamente esse conhecimento, essa sabedoria. Basta a gente buscar ele. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Nós não podemos tentar humanizar as coisas de Deus. Cuidado quando a gente vai estudar a palavra de Deus, quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar de Deus, porque às vezes a gente quer trazer exemplos que a pessoa entenda, exemplos do dia a dia da pessoa, ilustrações, e a gente acaba trazendo a palavra de Deus muito para perto do homem, muito para as coisas humanas. E a palavra de Deus é muito mais que isso. A gente limita Deus às nossas ilustrações, muitas vezes. Deus é muito maior do que a nossa ilustração pode levar. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espírito discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Os incrédulos, as pessoas perdidas desse mundo, elas jamais vão conseguir entender as coisas da Bíblia de forma correta, se não houver uma conversão genuína. Por isso que nós vemos muitas vezes pessoas de igrejas desviadas por aí, que se dizem crentes, mas que nunca entenderam de fato a conversão, o sacrifício de Cristo, nunca entregaram a sua vida a Ele. Elas decoram um versículo, recitam um versículo, tá lá cheio de jogador de futebol, com os versículos escritos, camisa, tá escrito lá fé, gratidão, pessoas, palavras bonitas. É até complicado, né? Porque fé e gratidão são palavras tão belas, principalmente para um crente que entende de fato o que é fé e o que é gratidão, o que é graça, mas virou sinônimo de coisa sem sentido nenhum. Tá lá estampada em camisas, bonés, tatuado no corpo de um monte de jogador por aí, que sai de um jogo de futebol, em vez de glorificar a Deus, ele faz o quê? Vai para um baile funk, com aquilo estampado. Porque ele não entende o que é aquilo. Fé, para ele, é só uma palavra que tem uma sonoridade bonita. E que toca no coração das pessoas. É só isso. Não tem significado nenhum. Mas quando a gente entende o sacrifício de Cristo e a gente fala a palavra fé, é outra coisa. Faz sentido. É uma palavra rica. A gente pode fazer uma outra pregação gigantesca, milhares de pregações gigantescas sobre isso.
nós temos a mente de Cristo. É o que ele destaca no fechamento desse capítulo. Será que nós temos realmente a mente de Cristo? Será que no nosso dia a dia nós estamos vivendo com a mente de Cristo? O famoso "o que faria Jesus"? Será que a gente tem vivido isso? Ou será que a gente tem esquecido disso e vivido com a mente humana, jogando fora esse presente que Deus nos dá? Era isso que eu tinha, irmãos, para a gente meditar essa manhã. Espero que seja de bom proveito.